1 Coríntios capítulo 12, essa fé consiste em um dom sobrenatural do Espírito Santo, concedido à igreja, conforme a sua vontade. A outro, no mesmo Espírito, a fé, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Esta fé é exercida na igreja mediante milagres, curas e outras manifestações do Espírito de Deus. Essa é a fé de Deus operando através do homem. Essa fé aqui está dentro do campo daquela primeira que nós, daquela segunda que nós lemos, a fé prodigiosa. Essa fé aqui é a fé que o Espírito manifesta na igreja, operando nos crentes, levando os crentes a crer no sobrenatural, levando os crentes a crer que pode curar, que Deus pode curar o enfermo, levando os crentes a crer que Deus pode fazer maravilha. Isso é um dom, é o dom da fé. Eu creio, a fé salvífica é a fé que eu recebo e que me leva a crer na salvação. A fé como dom é a fé que eu creio depois de ser salvo, eu passo a crer no que Deus pode fazer no meio da igreja, através da operação dos sinais. É a fé como dom do Espírito. E a fé como fruto do Espírito, que está o próximo ponto aí, a fé ou fidelidade. Quando Paulo fala em Gálatas, no capítulo 7, em algumas traduções, lá no capítulo 5, no capítulo 5 de Gálatas, quando Paulo vai falar sobre fruto do Espírito, não é frutos, é fruto do Espírito. Quando Paulo vai falar sobre isso, ele, em algumas traduções, usa a palavra fé, mas não é fé no sentido de crer apenas, é fé ali no sentido de fidelidade, no sentido de ser fiel, no sentido de permanecer fiel. Fiel a quê? Fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel ao chamado, fiel à honra do seu nome, é fidelidade, ok? É isso que Paulo fala lá em Gálatas no capítulo 5, quando ele vai traçar a lista do dom, do fruto do Espírito Santo. E aí nós temos a fé confessional, é aquilo em que se crê, isto é, o conteúdo de nossa crença é também chamado de fé confessional, conforme se vê em Atos 6,7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Em outras palavras, aqueles sacerdotes aceitaram a doutrina cristã, foram conquistados pelo poder das verdades de Cristo. Essa doutrina, essas verdades tornam-se sua fé confessional. A fé confessional é aquela que você crer nas doutrinas das Sagradas Escrituras, você confessa aquilo dali como uma doutrina, como um ensino, mas também a fé confessional é aquela fé que você, por exemplo, confessa, crer nos dogmas da sua igreja. Você respeita os dogmas da sua igreja. É uma fé confessional, entendeu? Uma igreja tem um dogma, um ensino, uma forma de manter-se, o equilíbrio da igreja. Então você confessa aquilo. Aquilo não é fonte de salvação, não é meio de salvação. É uma regra estabelecida que você crê naquela regra, aceita aquela regra e vive obedecendo aquelas regras da igreja, mas que na maioria das vezes não são fontes, meio pelo qual eu sou salvo. É chamado de fé confessional. Você crê nos dogmas da igreja. Aqui, por exemplo, mesmo você achando que é certo, mas você não obedecendo, por exemplo, a doutrina de uma igreja, se não obedecer, quando Deus for nos julgar, Ele vai cobrar a nossa desobediência, por exemplo, ao pastor, que é o maior da igreja, depois de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim: obedecei os vossos pastores
no Senhor. Quanto a essa questão de Deus me cobrar ou não, isso é um campo mais complicado se entrar. Mas vamos lá. A minha desobediência pode retrair as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Entendeu? Se uma igreja há um sistema e eu estou ali, eu não sou obrigado a estar ali. Mas se eu quero estar ali, eu tenho que obedecer aquele sistema daquela igreja. Se eu não obedeço aquele sistema da igreja, eu me torno um rebelde. E Samuel disse que a rebeldia é um pecado de feitiçaria. Você entendeu? Na igreja ou o pastor coloca? Isso é doutrina da igreja ou o pastor coloca? É doutrina do homem também que existe. É o que eu estou acabando de falar agora. Então, no caso, tem criticando não, mas tem as igrejas que as mulheres usam o véu na cabeça. Né? Aí aquela que não usa, então não tem fé, não, aquela está com o véu, tem mais fé que a outra que está sem véu. Isso é uma questão dogmática. É um dogma daquela igreja, que eles acharam um texto na Bíblia, que Paulo fala em Coríntios, e usam esse texto por base para dizer que isso é uma doutrina. Mas isso não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina da igreja, é um ensinamento da igreja. Agora, se eu estou lá e a minha mulher não quer usar o véu, ela está em desobediência. Se eu for pastor, eu não estou concordando com isso daqui, eu vou para uma igreja que eu não sou proibido de usar o véu, porque eu não achei base bíblica. Se eu estou lá, minha esposa está lá, é uma regra da igreja, para que eu vou caçar contenda com o pastor, com uma regra que já existe ali, bem antes de eu chegar ali? Então, no caso, não é a regra que tem que mudar por causa de mim, sou eu que tenho que mudar por causa da regra. Não é a regra que tem que se adaptar. É por isso que tem muitas igrejas por aí. Abre-se muita igreja para adaptar-se às pessoas. E não é a igreja que tem que adaptar-se à pessoa, é a pessoa que tem que se adaptar à igreja. É diferente. Você entendeu? Aqui, por exemplo, nós temos os irmãos da igreja Maranata, que tem um sistema totalmente diferente, que vieram para a nossa igreja e estão se adaptando ao sistema da nossa igreja. É assim que tem que acontecer, não é a igreja que tem que se adaptar. Você imaginou? Vou usar um exemplo aqui um pouquinho aparentemente fora, mas não é. Você imaginou? José está no Egito, vai se adaptar ao Egito. Daniel está na Babilônia, vou me adaptar à Babilônia. Entendeu? No caso da igreja é diferente. No caso da igreja, não é não é a igreja que tem que se adaptar a mim, é eu que tenho que me adaptar à igreja. Aí é a fé confessional. Deu para entender? É a fé confessional. Missologia fala muito dessas questões aí. A gente vai estudar sobre missologia também. Vamos lá na página 68, o arrependimento. Então, nós estamos falando, irmãos, sobre a ordem da salvação. Primeiro ponto desta ordem é a fé. E dentro da fé nós falamos aqui sobre alguns aspectos ou algumas definições de fé. E aí nós encontramos a fé natural, nós encontramos a fé prodigiosa, nós encontramos a fé salvífica, que é a fé que eu creio na salvação gerada em mim pela palavra. Nós encontramos a fé como dom. Nós encontramos a fé, deixa eu voltar aqui, confessional. Nós encontramos a fidelidade, que no latim é fidelitas, que é fidelidade, traz a ideia de fidelidade, entendeu? Então, estamos falando sobre o aspecto, sobre a ordem da fé, a ordem da salvação. Primeira ordem, fé. Eu preciso crer nesta salvação. E aí, quando eu creio, entra a segunda parte desta ordem, que é o arrependimento. É o arrependimento. Pedro, lá em Atos, quando ele acaba de pregar em Atos 2, quando ele acaba de pregar, a mensagem que ele pregou surtiu efeito no coração das pessoas. E esse efeito gerou uma fé. E aí eles perguntam assim: rapaz, Pedro, realmente você está certo. A gente precisa mesmo desse Jesus aí.
que a gente tem que fazer agora? Aí Pedro disse o quê? Arrependam-se e sejam batizados. Batismo não é regra para salvação. Batismo não é regra. A igreja primitiva batizava logo após a salvação, batizava, mas batismo não é regra para a salvação. Pastor, por que a igreja primitiva tinha um ato de batizar após a salvação? E hoje nós já temos toda uma questão de discipulado, preparar o candidato para o batismo, e a igreja primitiva já tinha essa questão. Eu vou citar duas coisas para vocês. Primeiro, a maioria dos convertidos eram judeus. E os judeus já estavam familiarizados com as coisas de Deus. Não as coisas no aspecto de salvação, mas as coisas de Deus. Já eram doutrinados, já eram ensinados. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo ser o mais interessante aqui, é que nos primórdios da igreja, quando o cabra se convertia mesmo. Entendeu? Quando ele deixava o Espírito Santo entrar e mudava mesmo. Então, ele já via-se nele uma mudança e ele já era batizado. Hoje não, hoje tem uma questão de discipulado, porque hoje em dia o negócio está mais complicado, né? Hoje em dia o cara fala que está crente, mas não está nada, e vira uma bagunça, né? Então, tem toda uma questão de preparo, preparar o cara teologicamente, não para ele fazer um curso, mas dar instruções sobre a igreja, sobre normas da igreja. E nos primórdios não, a igreja ainda estava sendo formada. A igreja ainda estava criando suas normas, a igreja ainda não tinha completamente suas normas, sua forma de conduta. Era crer, aceita Jesus e era salvo, batizado. Não tinha normas ainda estabelecidas. Com o passar do tempo, a igreja foi colocando normas. Com o passar do tempo, a igreja foi estabelecendo princípios. E aí hoje nós temos já esse como um dos princípios. Aceita Jesus, passa por uma questão de discipulado, depois é que é batizado. Na igreja primitiva não funcionava desta forma. Mas aí Pedro disse: vocês creram? Cremos? Então arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se. E aí na página 69, o que não é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Isso aqui é interessante, porque há uma diferença entre se arrepender e sentir remorso. Quer ver? Quando é remorso, o cara chega todo derretido. Eu fiz. Aí você vai lá, dá um conselho, dependendo do caso, você aplica uma disciplina. Mês que vem volta e irmão, eu fiz de novo. Não é arrependimento, é remorso. Ele fez algo que ele viu que era errado, bateu no coração aquele sentimento de culpa. Não era para ter feito. Bateu um remorso. Quando é arrependimento, há uma mudança. Você entendeu? Quando há um arrependimento genuíno, há uma mudança de caráter, de pensamento. Não, peraí, isso aqui não, mãe. Não vou fazer de novo. Eu fiz lá atrás, me arrependi e não vou fazer de novo. Se fizer de novo, não foi arrependimento, foi remorso. Então tem essa diferença entre arrependimento e remorso. O remorso, olha aqui, é uma inquietação da consciência por culpa do crime. O cara fica perturbado. Quando ele se arrepende, confessa e deixa, ele pode até lembrar daquilo, mas aquilo não o incomoda mais. Por quê? Porque ele se arrependeu e sabe que em Jesus ele foi perdoado. Então aquilo não mais o inquieta, não mais o incomoda. Então pode pegar a Judas e a Pedro. Judas ele teve o remorso e Pedro. Judas não se arrependeu. Teve Pedro que se arrependeu. Pedro Judas teve remorso. Judas teve um remorso, um sentimento de culpa. Eita, eu fiz aqui, meu Deus, eu traí meu Senhor, vendi ele agora. Foi lá. Por isso o desespero dele fez o desespero dele, a inquietação da mente, deixou ele perturbado a ponto que ele viu
uma saída, uma solução para aquela inquietação, para aquela perturbação da mente. A saída que ele viu foi se matar. Pedro, por sua vez, se cometeu o mesmo pecado que Judas. Mesmo pecado. Não, pastor, o senhor está enganado. Judas vendeu. Uai, quem disse que vender e trair não é a mesma coisa? Pedro negou. Negar não é uma traição? Vendeu não é uma traição? Mesmo pecado, só mudou a forma de agir. Mas a atitude foi a mesma. Aí Pedro reconheceu a ponto de ter chorado amargamente. Mas depois ele levantou a cabeça, sacudiu a poeira, e aí vocês veem aí na história bíblica quem foi o Pedrão, meu amigo Pedro. Amém? Então, existe essa diferença entre arrependimento. No arrependimento, no segundo parágrafo aí, a pessoa é levada pelo Espírito Santo a lamentar os seus pecados e a olhar para frente, buscando um recomeço. Ela é levada pelo Espírito Santo, ela se lamenta, chora, mas faz igual Pedro, olha para frente e diz, eu vou mudar, eu não vou fazer de novo. O meu caminho agora vai ser um caminho diferente. Então, o caminho do arrependimento e do remorso. A fé salvífica, ela não gera remorso no coração do pecador. A fé salvífica, ela gera no coração do pecador um arrependimento e leva ele a confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a partir daí, ela vive crendo. Deita, dorme, levanta, vai trabalhar, come, bebe, toma banho, tudo que faz crendo que em Jesus ela é salva, que em Jesus ela está liberta. Essa é a fé salvífica que conduz o homem, que leva o homem ao arrependimento, ok? E qual é a penalidade do arrependimento sem confessar? A pessoa, como é que é? Qual é a penalidade da pessoa que fez um ato, está arrependido, mas não deixa se passar? Bom, depende do que você está querendo dizer. Por exemplo, se é um ato criminoso perante a justiça do homem, ela vai pagar diante da justiça do homem. Se é um ato que ela pecou e permanece no pecado, ela enfrentará a justiça de Deus. É diferente. E aí, meu irmão, Davizão diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E todo mundo julga a pessoa fala assim, não estou arrependido não, porque isso aqui não falou, não estou arrependido não. E qual é a culpa dele? Qual é o julgamento dele, a punição dele? Aí, meu irmão, é Deus. Então aí quem decide qual vai ser. Uma coisa eu sei, pela Bíblia eu posso dizer, permanece deliberadamente no pecado, escolheu viver no pecado, enfrentará o juízo de Deus. E esse juízo de Deus é Sheol, Hades, traduzindo para o português, inferno. Entendeu? Hã? Meu irmão, o único meio de escapar desse juízo de Deus é por meio de Jesus. É por Jesus. Não tem outro. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem ninguém. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo disse isso a Timóteo. Ok? Vamos dar um pulo aí, irmãos. Vamos dar um pulo aí. Lá na página 75, que o nosso tempo já está esgotando. É isso aqui, é o que eu falo com vocês. Estudar, vocês estudam em casa. Aqui a gente tira algumas dúvidas. Estuda em casa, esmiuça em casa. Se tiver algum texto que eu passei aqui, pulei, você, pastor, aquele, volta lá naquela página, lá me explica. A gente vai voltar lá, vai trabalhar lá, entendeu? Mas isso aqui é. E eu dou sempre conselho para os alunos: estudem em casa, tira um tempo para ler, estudar, pega as citações bíblicas aqui, vai lá na Bíblia, confere, entendeu?
você ficou em dúvida naquele texto, não conseguiu entender, lê de novo, não conseguiu entender, pega uma outra tradução bíblica. Pastor, eu não tenho outra tradução. Vai lá no Google, digita aquele versículo e coloca lá tradução NVI, tradução King James, vai aparecer um monte de tradução daquele versículo, para você compreender melhor o que o texto está te informando, ok? A página 75 aí, a convenção. Então, ó, fé, arrependimento, agora convenção. Fé, arrependimento, agora conversão, converter-se. A conversão e o arrependimento andam juntos, isso aí, Atos 3,19. Enquanto o arrependimento se refere à mudança total do sentimento do homem e sua nova atitude para com Deus, a convenção expressa a nova posição para com o mundo. Ponto. No arrependimento, eu olho para Cristo, em Cristo eu vejo que eu preciso mudar, receber o perdão, Ele me perdoa, eu estou arrependido. Agora entra junto com o arrependimento a convenção. Porque, vou ler de novo aqui, enquanto o arrependimento se refere à mudança total do sentimento do homem e da sua atitude para com Deus, se refere à mudança total do sentimento do homem. A conversão expressa uma nova posição para com o mundo. No arrependimento, o meu sentimento é mudado por Deus, transformado por Deus. Minhas atitudes é transformada. E na convenção, eu demonstro para o mundo, eu mostro para o mundo que eu não sou mais aquele que eu era. Aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre regeneração, que está dentro da convenção. Regeneração é um ato que acompanha a conversão. Então os três vão andar em conjunto. Arrependimento, conversão e regeneração. No arrependimento, eu confesso, eu reconheço o meu erro, mas eu quero mudar. Então eu mudo. Agora que eu mudei, eu estava indo por esse caminho. A minha conversão é isso aqui, ó. Eu mudei um caminho e o mundo está vendo isso na minha vida. Aí vai entrar a regeneração, que é o processo do Espírito. O que é a regeneração, pastor? Regenerar é basicamente deixar de ser. Aquilo que você era, você não é mais. Você bebia, foi regenerado, não bebe mais. Matava, foi regenerado, não mata mais. Fumava, foi regenerado, não fuma mais. Adulterava, foi regenerado. Não, aquilo que era contra Deus, que era contra que era pecado, que vinha contra os princípios morais de Deus, você mudou o caminho, você converteu-se do caminho que você estava, mudou de caminho, e na mudança de caminho você não faz aquilo que você fazia no caminho anterior, regeneração. Ok? Aqui nós temos na página 79 as 4 fases da convenção. A primeira fase: despertado pelas tristes e cruéis circunstâncias da terra estranha, o filho pródigo começou a refletir sobre sua própria situação. Lembrou-se de que na casa de seu pai tudo era bom e sentiu vivamente a miséria em que vivia. Foi nesta reflexão que começou a sua conversão. É assim que o Espírito Santo opera quando desperta o homem a refletir-se e considerar a sua situação. Eu acho interessante o filho pródigo, porque ele estava naquela situação. E o processo de sua conversão começa aqui, quando ele começa a reconhecer o seu estado deplorável. Quando ele começa a reconhecer a sua miséria, ele está vendo aonde ele está, se alimentando de migalhas, se arrebentando, se humilhando, sem nada.
E aí ele começa a lembrar da sua casa onde ele tinha tudo. O que é isso? Ele reconhece o seu estado. É aqui a primeira fase da conversão. É reconhecer o seu estado. Reconhecer que precisa mudar. Reconhecer que precisa sair daquela situação. Porque olha o filho pródigo. Olha o que o filho pródigo fez. Eu estou assim, mas na casa de meu pai, eu posso estar diferente. O que ele faz? Reconhece. Agora ele toma uma atitude. E qual é a atitude que ele toma? Levantar-me-ei. Lembra aí, irmão? Lembra aí, você que me perguntou de Romanos 6? Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Se ele quisesse permanecer naquele estado deplorável, ficaria ali, mas ele tomou uma atitude. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Porque não adianta só se arrepender. Não adianta só reconhecer que está na miséria. Eu tenho que reconhecer que estou no pecado, na miséria do pecado, e tenho que tomar uma atitude de sair, porque as mãos de Jesus estão estendidas para me tirar dali. Segunda fase. Enquanto o filho pródigo refletia sobre a situação em terra estranha, surgiu-lhe pensamento sobre a necessidade de tornar-se ao pai, a casa paterna. Ele começou a meditar sobre as vantagens que teria caso voltasse. No seu pensamento, vai se voltando pai e pedindo-lhe perdão. Segunda fase, tomar uma atitude. Reconhecer. Não basta só reconhecer que está errado. Não basta apenas crer que em Jesus você pode ser salvo. Você tem que tomar uma atitude diante de Jesus para você ser salvo. Terceira fase. Essa fase representa a própria decisão. Depois de meditar tanto sobre a miséria como sobre a sua necessidade de voltar, o filho pródigo resolveu. Levantando-se foi para seu pai. Tomou atitude. Quarta fase. O filho pródigo, ao retornar da terra estranha, encontrou o que era essencial na conversão. O pai que correu ao seu encontro para perdoá-lo, abraçá-lo, restaurá-lo. Olha aí, Gabriel. Isso dá uma pregação, tá? Vou dar logo aí uma dica. Primeira fase. Ele viu sua situação, reconheceu, começou a ver como é que seria na casa do pai, agora toma uma atitude. E aí a quarta fase é a fase em que ele vai e se encontra com o pai. E essa fase é a mais gostosa, porque quando ele se encontra com o pai está de braços abertos esperando, para perdoá-lo, abraçá-lo e restaurá-lo. Mas antes disso, o que o filho pródigo teve que fazer? Sair do seu estado deplorável e ir até Deus. Isso aí. Com a ajuda do Espírito Santo, é bem verdade isso. Com a ajuda do Espírito Santo, ele foi ao encontro do pai. E aí o pai o abraçou, perdoou e restaurou a sua vida. Os resultados da conversão. Aí os resultados da conversão são abrangentes. O testemunho, a nova atitude, daí uma gama de resultados que acompanha o resultado da conversão. Ok? Vamos falar rapidinho sobre a regeneração. O vocábulo regeneração tem a ver com nossa inclusão na família. Temos a criação natural do homem e temos sua criação espiritual. Regeneração é o ato interior da conversão, efetuada na alma pelo Espírito Santo. Conversão é mais o lado exterior e visível da regeneração. Uma pessoa verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo é também convertida. Sendo regenerada pelo Espírito, o crente é declarado filho de Deus, o que ocasiona
a regeneração espiritual não é primeiramente a justificação pela fé, mas a comunicação da vida de Cristo, da vida eterna ao pecador arrependido. Justificado tem a ver com o pecado do pecador. Regeneração tem a ver com a natureza do pecador justificado. É imputada por Deus. Regeneração é comunicada por Deus, ao mesmo tempo em que uma pessoa é pela fé em Cristo justificada, é também regenerada e santificada. Ou seja, a vida desta pessoa agora é uma vida mudada, tanto diante dos homens, quanto diante de Deus. Deus olha para esse camarada, que outrora era culpado, e o vê como justificado. Como ele foi justificado, se arrependeu e vive uma vida de santificação, Deus olha para ele e vê uma regeneração, que ele de fato mudou seu caráter, sua atitude, no seu caminho de conversão, ele de fato deixou de ser aquilo que ele era. Deus olha para ele e não o vê mais como um condenado. Deus olha para ele e não o vê mais como um réu. Deus olha para ele e o vê como alguém que foi justificado, ou seja, livre de sua condenação. Amém? Então tá. Gente, faltam 10 minutinhos ainda, né? Vamos dar um pulinho aqui na página. Aí nas páginas seguintes você tem natureza da regeneração, fruto da regeneração. Mas nós vamos dar aqui na página 90 a santificação do crente. É preciso resgatar o sentido bíblico de santificação, compreendê-la de todas as suas implicações, buscá-la de modo crescente e desfrutar dos benefícios que ela pode trazer para entender bem a santificação, recorreremos ao seu significado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veremos também sua origem primordial e sua realização plena. Aí no último parágrafo aí, no hebraico, kadosh é o substantivo que quer dizer santo. As palavras derivam da raiz kad, que significa cortar, o que indica isolamento, separação ou majestade. No grego, língua do Novo Testamento, a palavra é agios, cujo significado é também separar. Seu sentido primário é o de separação para consagração ao serviço de Deus. Bom, e aqui a gente vai parar por aqui, mas percebam que o sentido de santificação, como nós lemos aqui, tanto no hebraico quanto no grego, cortar. A ideia é mais ou menos aquela de cortar o cordão umbilical. Quando a criança está nascendo, antes dela nascer, ela é sustentada pelo cordão umbilical. Nesta minha simbologia aqui, esse cordão umbilical aqui é o que alimenta o homem no mundo, o pecado. Quando ele vem para Cristo, que ele sai para fora, porque esse é o contexto da palavra igreja, eclésia no grego, chamados para fora. Então, quando ele sai para fora, há uma necessidade de cortar esse cordão. Ele se separa do mundo, de tudo aquilo que o alimenta no mundo, e agora ele passa a viver uma vida para Deus. Então, a santificação, no contexto do Antigo Testamento, é separação para o serviço de Deus. Sacerdotes eram santificados, reis eram santificados, profetas eram santificados, separados para o serviço de Deus. No conceito da salvação,
a santificação entra pelo mesmo caminho. É separar-se, cortar o cordão umbilical, cortar os laços com o mundo, porque agora você saiu desse mundo e veio para uma nova vida. Então isto é a santificação. Você foi cortado, agora saiu de lá, veio para cá, tornou-se justificado por Cristo. Agora o que você tem que fazer? É viver uma vida de santificação, pois o escritor aos Hebreus diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Amém?